Beleza. Então, Thiago, só vou fazer mais algumas alterações aqui, começar a gravação aqui pelo meu computador também. Uhum. Pronto. Estamos on em tudo quanto é coisa possível. Cara, antes de qualquer coisa, é um prazer te ter aqui hoje. É Uhum. realmente muito importante pra gente, até pela nossa nota, enquanto estudantes da automação. Gostaria de dizer que eu sou a pessoa que tu estivesse conversando esse tempo todo. Peço perdão por ter Uhum. sido chato. Não, imagina. E a gente fica realmente muito feliz em te ter aqui hoje. A gente já deu uma fuçada no teu LinkedIn e viu que tu não é pouca coisa, não. Obrigado, obrigado. Eu tô bem contente de estar aqui também conversando com vocês hoje. O curso de automação me trouxe vários conhecimentos, me preparou para a minha carreira hoje. É um curso muito bom, tenho muito orgulho de ter feito esse curso. Gostei muito dos professores, eles também sempre me ajudaram, tanto nas aulas, né, quanto na parte de ajudar a seguir minha carreira, como eu vou responder aqui, para explicar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, apresentar também os integrantes da nossa equipe, né? Rogério Prazer, Thiago. Meu nome é Rogério. Prazer. e o Natan também. Opa, tudo bem? Fala, tá tudo bem? Vocês são da onde? Só para saber. Cara, eu sou de Palhoça. Palhoça, tá Sou de pertinho. Florianópolis mesmo. Também Manezinho. Eu sou um pouco mais distante daí. Eu sou de Minas Gerais. Ah, legal. Na minha turma tinha bastante gente de Minas também. Cara, acho que de começaria isso. Terias alguma coisa para falar antes? Não, acho que tá tranquilo esses posicionamentos meus aí. Não sei, já estão aqui. Uhum. Então vamos lá, cara. A gente vai seguir naquelas perguntas que a gente conversou contigo anteriormente, Uhum. repassando aquela questão das subperguntas. A gente vai fazer nesse formato, vamos uma indo passo a passo, tu responde, a gente Beleza. volta. Então, bora para a primeira pergunta. Cara, antes de qualquer coisa, a gente quer saber um pouco como foi a tua trajetória antes de entrar pro curso. Como Uhum. que tu foi durante o ensino médio? Ok. Bom, eu sou igual o nosso colega Natan aqui, né? Eu sou manezinho da ilha também, nasci em Floripa. Morei uma boa parte da minha vida por lá, mas eu tive um período da minha infância e início da adolescência que eu morei fora. Meu pai foi fazer mestrado e doutorado, então acabou que eu passei 5 anos morando na Holanda. Voltei com 14 anos, logo depois que terminei o ensino fundamental, e fui para o ensino médio, fiz em Florianópolis mesmo. E, bom, quando eu entrei no ensino médio, eu sabia que eu queria engenharia. Bom, como a maioria das pessoas que acabam entrando para engenharia, né, tem habilidade com matemática, física, às vezes não gosta muito de história. E eu, inclusive, eu ganhei uma medalha de bronze na Olimpíada de Matemática, estadual, né? Uhum. Bom, opa, tá dando uns barulho aí. Opa. Bom, vou seguir aqui. Então, assim, eu já sabia que eu queria fazer engenharia desde o começo do ensino médio. Ok. Seguir para a próxima ali? Tem uma outra subpergunta agora. Vamos seguir para a próxima, exato. Uhum. Eu só tava arrumando ali o áudio. Cara, Tranquilo. e tu tinha falado que já gostava de engenharia, sabia que esse era o teu rumo. Quando e por que que tu decidiu, assim, automação? Teve alguma coisa, chegasse a pesquisar em outras engenharias? Ou tu já estava certo quando tu olhou para automação que era aquilo ali mesmo? Bom, quando eu cheguei no segundo ano, eu ainda estava pensando em fazer civil. Eu estava mais focando no civil porque eu gostava, eu tinha visto umas plantas civis que meus pais mostraram quando eles foram construir a casa. Eu estava bastante interessado nessa área, mas no segundo ano, o filho de um colega de trabalho do meu pai, ele estava trabalhando na época na Petrobras, tinha feito automação, e quando eu vi assim, automação, às vezes a gente pensa, será que tem a ver com carro? Fui pesquisar e eu vi que até parecia uma coisa mirabolante de fazer robô, essas coisas, né, que muita gente acha.
quando entra no curso que vai fazer robô. Mas eu li sobre o curso, me interessei bastante. E no terceirão, eu pensei assim, não, eu quero ter certeza do curso que eu quero. E eu tinha visto que a mecânica tinha laboratórios muito bons também. O curso de mecânica é famoso até no mundo inteiro, né, pelos laboratórios. Eu decidi conversar com alguns professores de cada um dos cursos. Quando eu conversei com o Augusto, que é um dos fundadores do curso de automação, ele, na empolgação dele, o jeito de falar, explicando o que um engenheiro de automação podia fazer, ele me convenceu. Ele falou, tem as oportunidades de trabalhar na indústria, explicou vários ramos da indústria, falou até, você pode até fazer, se quiser, uma academia automática. Você vai lá e implementa um sisteminha na academia que já começa a acompanhar a pessoa, enfim, pela empolgação dele, eu optei por fazer automação. E teve alguma experiência antes enfim, da faculdade mesmo, ou até mesmo durante a faculdade, que te norteou durante a tua vida profissional? Foi tudo evoluindo de uma maneira mais orgânica depois, assim, que as coisas se alocaram? Peraí, só um minutinho, ô Nicolas. Que essa pergunta aqui, essa daqui do e se existir o que já tinha aprendido ou feito que te ajudou na vida profissional, né? Essa daqui eu achei que era algo no ensino médio, não era? Isso. Pode ser Tá. antes da faculdade ou durante, assim. Beleza. Bom, antes da faculdade, o que me ajudou assim no período da minha carreira profissional foi conhecimento de matemática e física, né, que a gente aprendeu no colégio, que me auxiliou no início da faculdade. O inglês, que me ajudou com várias oportunidades, tanto no período de faculdade quanto depois na carreira profissional. E alguns básicos de programação, assim, que eu tinha feito no ensino médio, por lazer, mas era programação em RPG Maker, que era uma ferramenta para programar jogos de RPG. Então, um básico, assim, de programação que a gente usa muito no nosso curso de automação, né? Eu peguei fazendo isso por hobby. Cara, agora uma pergunta que não tá ali, mas que tu chamou a atenção, tu chegou a fazer algum jogo de RPG? Foi só por hobby, eu nunca cheguei a terminar um jogo de RPG assim, mas eu brincava assim, fiz um joguinho, mas acabou que só eu mesmo joguei assim, por lazer. E quando eu entrei na faculdade e eu comecei a ter as matérias de programação, foi a área que eu mais gostei inicialmente. Foi a parte de programação, software. E eu acabei que até na primeira fase, a entrega do projeto de informática, eu fiz um joguinho também e eventualmente até fiz curso de programação de jogos em 2D e 3D, mas acabou ficando só no lazer mesmo. Bacana, acho que a gente pode seguir então para a próxima pergunta. Uhum. Beleza. Boa tarde novamente, Thiago. Eu, Rogério, vou fazer a segunda pergunta. É o seguinte, minha primeira pergunta é o seguinte. Muitos alunos dizem que o curso dá uma visão muito ampla, né? Mais superficial de muitas áreas do conhecimento. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação. Sim, o curso de automação realmente ele dá uma visão muito ampla de várias disciplinas, né? A gente, em alguns momentos, chega a ter no semestre uma matéria de mecânica, uma de elétrica, uma de controle, uma de automação, uma de programação, e isso realmente dá uma visão de muitas áreas que futuramente auxiliam a gente na questão profissional. Então, você acha isso um ponto positivo do curso? Isso. Eu acho muito positivo por dois principais motivos. Um deles é que quando você está trabalhando com um projeto de automação, você precisa fazer interface com profissionais de várias disciplinas diferentes. Então, um projeto de automação, você vai ter que ter a parte elétrica, vai ter que ter a parte mecânica, a parte de processo, para poder automatizar. Então, você tendo o conhecimento básico de cada uma dessas áreas, permite você entender o linguajar de cada um desses profissionais, embora você não vá saber a fundo como funciona a parte de elétrica, de mecânica e de processo, mas auxilia nisso. E por outro lado,
ajuda você a conhecer várias áreas diferentes e escolher onde você quer se especializar. Então, por exemplo, tem pessoas que preferem a parte de controle, então, quando estão procurando estágios ou quando vão procurar o seu emprego, né, acabam selecionando coisas voltadas para controle. Tem pessoas que preferem automação, vão mais para essa área. Tem pessoas como eu, que no início da carreira gostavam mais de programação, então meus estágios durante a faculdade e meu primeiro emprego foi com programação, então ajuda você selecionar o que você prefere trabalhar. Até para dar alguns exemplos para vocês, na empresa que eu trabalho, na Radix, a gente tem pessoas que estão trabalhando em diversas áreas. Então, por exemplo, temos pessoas que já estão na área de gestão, inclusive temos 2 gerentes que são ex-automação UFS que estão agora gerenciando projetos lá nos Estados Unidos. Eles ficam lá no escritório de Houston. Tem pessoas que trabalham com programação, com automação, com PINs, que é uma ferramenta que vocês vão ver mais no final da faculdade, com controle avançado, e inclusive agora tem uma estagiária nossa que fez automação na UFSC que está trabalhando com ciência de dados. Então, assim, só na Radix tem muitos campos que você pode trabalhar e se especializar pelo conhecimento que você adquiriu na automação. E também, em outras profissões, eu tenho colegas que foram trabalhar com algumas consultorias, né, com business intelligence, com bancos e com games mesmo. Tem uma empresa de games em Floripa que um dos fundadores é da automação da UFSC. Então temos muitos empreendedores também que saem da automação. Antes de passar para a terceira pergunta, tu falou que tem uma estagiária da Radix que é da automação, né? É a Joana? Não, aqui ela também está aqui com a gente, né? Mas quem está trabalhando com ciência de dados é a Maria Fernanda. Ah, ok. Não conheço. Mas a Joana que tá organizando esse projeto aqui. Ah, legal. Eu acho que ela entrou recentemente na Radix. Acho que tem uma Joana que entrou recentemente aqui para trabalhar com a gente. Uhum. Mas então é isso, Natan. Manda bala aí. Opa, então, existe alguma matéria que você sentiu falta no currículo e que poderia auxiliar na alocação no mercado de trabalho? Bom, falando assim da época que eu estudei na UFSC, né? Eu fiquei na UFSC entre 2007 e 2012. Não sei como é que tá hoje o curso, mas para o trabalho específico que eu desempenho hoje e que as pessoas que entram na minha equipe vêm trabalhar, eu senti falta só de uma matéria que seria algo de metodologia de projetos de automação. Uma disciplina que explicasse quais são as etapas de projeto, desde a parte conceitual, os documentos que a gente tem que elaborar, como que desenvolve, até a parte de testar, comissionar um sistema e entregar ele sem problemas para o cliente, que é uma parte muito importante você ter um sistema entregue bem testado. Foi assim, a única disciplina que eu acho que eu senti falta da época da faculdade, que eu acabei aprendendo esses conceitos na Radix, mas hoje acaba que os nossos estagiários, quando eles entram na nossa equipe, a gente já montou um treinamento interno nosso para ensinar esses conceitos para eles. Entendi. Então, pode passar para a próxima, Rogério. A gente viu que seu primeiro estágio foi no LabMeto, certo? Isso. Mas tá passando aí? Ah, tá. Vou repetir aqui porque eu não sabia se estão me ouvindo. Nós vimos seu primeiro estágio foi no LabMeto, certo? Isso. Mas antes de ir para lá, você cogitou alguma atividade acadêmica, como empresa júnior, centro acadêmico, atlética? Deu uma cortadinha aqui. Rogério, deu uma cortada aqui. Quer que repete? Vamos mais uma vez? Vou repetir a pergunta, então? Beleza. Nós vimos que seu primeiro estágio foi na LabMeto. Mas antes de ir para lá, você cursou alguma atividade acadêmica, como empresa júnior, centro acadêmico, atlética ou PET? Sim, na primeira fase eu me apliquei para a empresa júnior. Eu acabei não passando naquela ocasião e eu, na época, estava
não estava muito, digamos assim, eu estava pensando o que eu queria fazer da minha vida. Até nesse momento eu não busquei nenhuma outra atividade dentro da faculdade, e foi na época que eu acabei indo fazer os treinamentos os cursos de programação de games. Mas eu recomendo muito buscar desde a primeira fase da faculdade uma empresa júnior. A partir da segunda fase, se conseguir um estágio, uma monitoria, é muito, muito importante assim para a carreira de vocês. Se for sobre a monitoria, você acabou fazendo dando aula de monitoria, alguma coisa do tipo? Acabou Eu sendo não, monitor? não, eu acabei não sendo monitor, mas é uma opção muito legal assim para você aprender até um pouco sobre didática. Se você conseguiu pegar bem os conceitos daquela matéria, você conseguir passar para outros alunos, ajudar outros alunos, porque o monitor ele já passou pelas dificuldades daquela matéria, então você vai estar ajudando as pessoas, vai estar conhecendo outras pessoas, que também é muito interessante, né? A monitoria, embora eu não tenha feito, é uma opção também muito interessante de atividade extra dentro do curso de automação. Certinho, Thiago, obrigado. Bem, sabemos que você já teve experiência fora do Brasil. Você poderia contar como foi a trajetória internacional e como foi trabalhar em outro país? Falando a Acha, não sei como pronuncia. É a REM. É difícil mesmo. A REM. Como essa oportunidade chegou? Bom, inicialmente sobre a parte da minha infância que eu morei na Holanda, né? A experiência internacional lá, que foi minha primeira, foi muito interessante quando eu estudei um ensino público de altíssima qualidade, onde todos tinham acesso. Então, assim, independente da classe social, todo mundo tinha aulas de altíssima qualidade, professores de altíssima qualidade, aulas que preparavam para a vida mesmo, e vários ensinos de idiomas diferentes. Foi uma experiência muito interessante ter esse nível de ensino. Outra coisa muito interessante que eu tive lá nesse período na Holanda foi o primeiro contato com culturas diferentes. Então, eu convivia com pessoas do mundo inteiro, que no instituto onde meu pai trabalhava, fazendo doutorado, tinha pessoas da Ásia, da África, da Europa mesmo. Então, eu aprendia vários conceitos sobre tolerância, respeito a diferenças, e é uma coisa que, por exemplo, na Radix se preza muito. Você ser muito respeitador e aceitar as diferenças de todos. E, bom, foi muito bom para viajar pela Europa, conhecer assim, um pouco da história da humanidade, viver um pouco da história, visitando vários pontos históricos na Europa. E sobre Aachen, eu fui para lá em 2011. Naquela época tinha um convênio assim com a Universidade RWTH lá de Aachen, e iam aproximadamente 10 pessoas todo semestre da automação fazer um estágio no laboratório lá. Era organizado pelo professor Stemmer. Na época, quem estava lá organizando isso do lado da Alemanha era o doutorando Alberto Pavin, ele fez automação também. E, bom, eu consegui essa oportunidade, foi por indicação de uma amiga minha, ela tinha ido para lá, fez o estágio, e ela, depois que voltou, ficou um ano lá, ela me indicou para ficar na vaga dela. Foi um projeto muito interessante, era uma máquina que analisava defeitos em objetos de forma livre, foi para programar na época em Java. E, bom, foi um projeto bem desafiador, embora envolvesse programação que eu gostasse bastante, porque envolvia também a parte de processamento de imagem, que não é como hoje. Naquela época, parece que é pouco tempo, 9 anos, mas não tinha o poder computacional que a gente tem hoje, então tinha uma questão de limitação assim de, de análise de imagens. E para eu conseguir esse estágio, depois da indicação da Priscila, eu passei por uma entrevista com o professor Stenner, onde ele avaliou a questão do meu currículo, né, experiência com programação, fez uma pequena conversa assim em inglês e um pouquinho em alemão, que eram algumas experiências que eu tinha de idioma, que me ajudaram a conseguir essa oportunidade.
E você se sentiu preparado? Sim, eu fui para lá bastante confiante assim, né, do trabalho que eu ia fazer. Como envolvia programação, e eu assim, outros estágios que eu tinha feito antes envolviam programação. Era a área que eu mais gostava, então tecnicamente eu estava bem confortável. E também por ser a maior parte do trabalho em inglês, que o meu inglês era fluente, pela experiência que eu tive na Holanda, e ter um básico de alemão também me auxiliaram bastante. Bom, até os resultados foram bem interessantes, né? Eu consegui é, melhorar meu conhecimento técnico de programação, e também me ajudou muito a aprender a me virar fora do país. Acabou que eu voltei de lá mais preparado para uma carreira profissional. É, e no final, assim, eu até recebi um convite do professor lá para fazer mestrado, mas o meu interesse não era muito na área acadêmica, eu sempre gostei mais da parte prática, então acabei nem indo muito atrás dessa parte do mestrado. Cara, Certinho. a próxima pergunta seria para eu fazer, mas eu fiquei. Meus olhos brilharam para duas coisas que tu falou. Eu gostaria de perguntar para ti como que é a diferença em termos de escola pública, que tu já falou um pouquinho que lá é de qualidade, mas quero que tu se sinta livre assim para te falar talvez causas, consequências. é, e aqui no Brasil a gente tem muito esse paradigma de que escola pública é mais fraca do que escola particular, mas chega na faculdade e inverte. Então, a pública Uhum. é top, a escola particular é mais ou menos, mais para menos. Como que tu acha que surge esse estigma e como que tu acha que lá fora eles conseguem dar melhor com isso? Bom, tem uma questão histórica bem pesada nisso, né? A Holanda, depois que saiu da Segunda Guerra, assim, foi muito impactada na Segunda Guerra Mundial, e eles viram que eles tinham um pensamento mais a longo prazo. Eles pensaram assim: eu preciso investir agora em educação para poder colher os frutos no futuro. Então, o principal investimento da Holanda, até mais do que saúde, mais do que segurança, é a educação, porque acaba que você investindo em educação, no futuro você vai colher melhorias na saúde, você vai ter uma economia mais forte, os funcionários vão estar mais bem preparados, você vai ter um espírito empreendedor melhor. Mas o que é a diferença? Primeiro é no estímulo ao professor. Os professores lá, eles recebiam, no ensino público básico, recebiam salários muito bons. A Holanda como um todo, embora não seja um país comunista, socialista, as diferenças salariais são baixas. Então, a diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais não é tão grande. Então, ser um professor, você tinha condições de ter uma condição financeira boa. Isso acaba estimulando os professores. A gente nunca tinha problema de falta de professor, os professores sempre estavam motivados dando as aulas, não que não tivesse um professor ou outro que fosse mais bravo, assim, mas eles sempre estavam querendo repassar o conhecimento, e a gente tinha aulas em período integral no ensino básico também. Então eu ficava de 8 da manhã até 3, 5 da tarde, e eu tinha, além das matérias que a gente tem aqui no Brasil, tinha algumas matérias diferentes, como economia, tinha matéria se traduzisse do holandês, seria cuidados, então a gente aprendia a cozinhar, passar, é, aprendia várias coisas para a vida mesmo, né? Era muito interessante. Aprendi idiomas, lá eram obrigatórios 4 idiomas no ensino a partir da sétima série. É, e aí você, no futuro, você acaba colhendo os frutos, né? Uma coisa que, assim, depois que eu voltei para o Brasil, eu vi a qualidade do ensino, até uma coisa que eu fiz recentemente aqui em São Paulo, que é uma coisa que eu já queria fazer desde a época que eu estava na faculdade, é uma coisa que eu sentia vontade. As pessoas, quando entram em automação,
muitas vezes não tem uma, não estavam com uma base forte o suficiente para acompanhar o curso. Isso daí eu acho que o pessoal do curso sentiu, eles até onde me falaram, né, não sei até que ponto isso aconteceu, que criaram algum cursinho, alguma coisa assim, para dar um básico de matemática e física. Aqui em São Paulo, no ano passado, eu fui atrás de um projeto de aula voluntária de matemática. O projeto aqui em São Paulo que faz isso chama Matemática em Movimento. Então eu fiquei um ano dando aula de matemática voluntária aos sábados para alunos de colégio público, com a vontade de que eles gostassem mais de matemática, entrassem numa engenharia, conseguissem terminar a engenharia e, enfim, seguissem essa carreira, né? E quando eu conheci os alunos, eu vi que a situação do ensino público é pior do que eu pensava. Eu achava que os professores, às vezes, não estavam estimulados e não eram bons, mas, às vezes, eles não têm professores. Um dos meus alunos, ele estava no 2º ano, ele não tinha tido professor desde a 7ª série, então ele ficou o 8º, o 9º e o 1º sem professor de matemática. Simplesmente não teve. Então, como é que você espera que uma pessoa que não teve essa base, e não é culpa dela, possa acompanhar um curso? E, enfim, esses eram os pontos, assim, fiz um brainstorm aqui, né, dos pontos que eu acho sobre o ensino público no Brasil, que eu espero que melhore para que todos consigam ter uma oportunidade. Cara, é forte ouvir isso. É complicado e, com certeza, a gente aponta para o problema, talvez a solução esteja na nossa cara, eu não vou me aprofundar mais nisso, para não entrar em conceitos políticos aqui, mas é uma boa mensagem para a gente refletir. Vou passar para a próxima pergunta que, de fato, era suposto eu fazer. Um dos diferenciais do teu currículo é a quantidade gigante de línguas que tu fala. Não é algo muito comum a gente ver o pessoal falando aí 4, 5 línguas. Queria que tu contasse a respeito de como tu conseguiu aprender cada uma delas, né? A gente sabe que algumas delas foi mais orgânico do que outras. E também falasse qual que é o impacto disso na tua vida. Ok. Bom, fora o português que é nativo, no tempo que eu estava na Holanda, acabou que, assim, em todos os lugares todo mundo fala inglês. Desde pequeno eu acabei sendo mais estimulado a falar inglês. Os programas de TV na Holanda são todos em inglês. Assim, até os programas infantis para crianças a partir dos, não sei se são 6 anos de idade, já são em inglês com a legenda em holandês. A partir do momento que eles são alfabetizados, né? Então, assim, todo mundo fala inglês em tudo que é lugar. O holandês eu acabei tendo que aprender na marra no colégio, né? Para acompanhar as aulas. Embora quando eu entrei na 7ª série, que o ensino secundário lá começa na 7ª série, eu entrei num colégio bilíngue, assim, então metade das aulas eram holandês, metade em inglês. E nesse colégio, que era público, né? Além desses idiomas, era obrigatório o francês e o alemão. Então eu fiz mais 2 anos de francês e alemão. E o pessoal, assim, não é uma aula fácil, assim, básica. Eles puxam muito. A cada 2 semanas, eles davam, assim, uma folha A4 com 4 colunas, assim, e a gente tinha que decorar as palavras para fazer a prova depois de 2 semanas. Era bem pesado, assim, principalmente o alemão, que como era muito parecido com o holandês, eles puxavam com muita força, assim. No final do 1º ano, a gente já tinha que ler um livro de 150 páginas, assim, né, um romance. Bom, esses daí foram os que eu aprendi no colégio lá na Holanda. O espanhol eu aprendi meio que por tabela. Foi interessante. Eu tinha muitos amigos latinos, né? Principalmente argentinos e colombianos lá na Holanda. Eles entre si sempre estavam falando espanhol, mesmo que eu estivesse junto. E eu ia escutando, mas eu era meio cabeça dura, eu não queria falar espanhol. Eu falei, não, eles não vão aprender português, eu não vou aprender espanhol. Mas só de ouvir isso,
Quando eu voltei para o Brasil, no ensino médio, no colégio, eu tinha aula de espanhol, e eu percebi que eu sabia falar. Não chegava a ser um nível avançado, né? Eu diria que é um intermediário para avançado, assim. Mas pelo menos o sotaque eu consigo até fingir que é nativo em alguns momentos. E na quinta fase da automação, é um pouquinho mais tranquila, porque você pega a quarta fase, que tem sinais 1, e a sexta fase, que tem realimentado, são matérias muito difíceis. A quinta fase estava um pouco mais tranquila, eu decidi fazer um semestre de japonês na UFSC mesmo. Mas aí foi só por diversão mesmo. Bom, e falando do impacto, né, que você perguntou. Bom, o inglês e o meu básico de alemão me ajudaram a conseguir o estágio lá em Aachen, né? Me ajudou no processo seletivo que eu fiz com o professor aqui para conseguir esse estágio. E na Radix também, assim, no processo seletivo para a Radix não me pediram. Num outro processo seletivo que eu fiz também, mais ou menos na mesma época, para Schlumberger, que era uma empresa de petróleo, eles exigiram inglês, inclusive tinha que fazer uma apresentação sobre si mesmo em inglês, tinha que fazer provas em inglês. Mas na Radix, hoje, eu estou gerenciando alguns projetos com clientes nos Estados Unidos. Então, eu tenho o projeto de automação com 2 universidades lá para fazer automação de uns sistemas de cogeração, que são sistemas que, ao mesmo tempo, geram energia elétrica e fornecem calor para, por exemplo, aquecer a água nas universidades. E também com um projeto de software como parceiro da Radix na área de Analytics, análise de dados. E eu também estou trabalhando junto em oportunidades em vários lugares no mundo. Estou trabalhando. A gente, assim, antes de executar o projeto, a gente tem que fazer uma proposta, né? Então, eu estou ajudando em propostas com clientes nos Estados Unidos. Tem um cliente na Tailândia para o setor de transportes. Tem um cliente que a gente ganhou o projeto numa ilha do Caribe, mas logo estourou a pandemia, então o acesso à ilha foi cortado. Então isso tudo foi benefício que o inglês trouxe, né? Acabou que os outros idiomas eu não cheguei a ter assim, um uso tão forte para eles. O espanhol me ajudou no entendimento em algumas conferências latino-americanas que eu participei, né? Online agora durante a pandemia, para entender o que os palestrantes estão falando em espanhol. Mas assim, o idioma é uma porta de entrada para você trabalhar em outros países. Eu tenho amigos que queriam ir para a Alemanha, focaram no alemão, ficaram fluentes no alemão e hoje estão trabalhando na Alemanha, né? A Alemanha é um país assim que tem muita oportunidade, em especial para automação. Cara, eu vejo muita pessoa falando sobre a Alemanha como um destino dos engenheiros no geral, principalmente galera assim de mecânica. Mas é isso, Rogério, tá contigo a palavra. Seguindo agora, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre seus aprendizados com seus estágios, na verdade. Né? Como foi sua experiência no mercado de trabalho? Como foi receber seu primeiro salário? Que tipo de conhecimento você adquiriu? E por assim vai. Beleza. Bom, no Lab Metro, Bom, foi minha primeira experiência, foi um projeto muito interessante de análise balística, que era uma certa forma de processamento de imagem para detectar de que arma atirar numa bala. Foi onde eu aprendi assim, de meu primeiro contato com um projeto de desenvolvimento de software mesmo. Nesse momento eu vi realmente o que eu queria era trabalhar com software. Acabou que mudou, hoje eu trabalho mais com automação, né? Mas no momento era o que eu queria. Eu gostava do momento que eu estava lá desenvolvendo, né? Eu ficava muito empolgado. Depois eu fui trabalhar numa empresa chamada Grey Logistics, uma empresa de automação que na época ela estava em Florianópolis mesmo, então eu conseguia trabalhar, como eu morava aí, né? Conseguia ir para a empresa e executar os projetos de automação. O principal projeto que eu participei lá foi fazer um sistema supervisório, telas de sistema supervisório para uma cervejaria na Alemanha. Foi bem interessante. E depois meu estágio em Aachen, né, que também trabalhei bastante programando. E, assim,
quando a gente recebe o nosso primeiro salário, a gente adquire meio que um senso de responsabilidade. Você pensa assim, nossa, alguém está me pagando para eu executar esse serviço. Então, você começa a pensar, pô, tem que fazer o negócio bem feito. E você começa a colocar em prática tudo que você aprendeu na faculdade. Você começa a ver como usar aquilo, como aplicar os conceitos teóricos que os professores passaram para você. E você sente que você está produzindo algo de valor, principalmente porque tem alguém te pagando por isso, né? Bom, o primeiro salário e os seguintes eu acabei usando dinheiro, eu acabei poupando o dinheiro para gastar quando eu fui fazer o estágio na Alemanha, para viajar, comprar eletrônico, ir para barzinho. Foi basicamente isso que eu fiz. Muito interessante. Acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta. Como foi sua trajetória após sair da faculdade, na hora de procurar seu primeiro emprego como engenheiro? Bom, quando eu saí da faculdade, o, o mercado de trabalho de engenharia em especial ele estava bem aquecido. Assim, foi um pouco antes da questão da Lava Jato e de uma queda global de preço de petróleo que teve em 2014. Então, tinha muita empresa de petróleo oferecendo estágio. Bom, eu, quando estava assim, na nona fase, eu já tinha expectativa de fazer o projeto de fim de curso numa empresa e ser contratado nessa empresa. No começo ali da nona fase, eu fiz o processo seletivo para essa empresa de petróleo, chama Schlumberger. Um processo seletivo bem pesado, assim, dura 3 dias, você até vai para Macaé para fazer o processo. E eu passei nesse processo seletivo e eu acabei, assim, é uma empresa grande, interessante, eu acabei parando de procurar novas oportunidades, embora na época a gente recebia no grupo da automação toda semana vários e-mails com oportunidades, né? Acabou que no final da nona fase eu recebi um e-mail com a oportunidade de trabalhar na Radix. É, a Radix ela tinha recebido o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil ali, antes de iniciar meu PFC, né, meu projeto de fim de curso, do que eu ia escolher, porque onde eu escolhesse meu estágio era onde eu provavelmente seria contratado, né. Bom, a Schlumberger tinha uma questão de trabalhar embarcado, seria um desafio muito interessante, e depois que você fosse contratado, teriam vários adicionais. Mas a Radix tinha essa questão de que apresentava com a empresa de você ter uma qualidade de vida bem grande, né? Então a empresa é muito boa para se trabalhar e eu acabei optando por trabalhar na Radix. Meu projeto de fim de curso foi fazendo um estágio na Supervia, que é uma empresa de trens lá do Rio de Janeiro. Eu era para programar usando C Sharp, que era a mesma linguagem que eu tinha usado para programar lá no LabMetro e na Greylogix eu também programei um pouquinho em C Sharp, já estava acostumado. E, bom, acabou que tô aqui há 8 anos na Radix, né? E teve facilidade de encontrar empregos? Sim, sim. Na época tinha aquela questão de receber toda semana vários e-mails com processos seletivos diferentes. O pessoal vinha na faculdade para oferecer emprego. Então, tinha um evento lá de uma empresa X que eles faziam uma palestra e já faziam a prova. Quem quisesse se inscrevia. Então, assim, na época tinha bastante. Eu não sei bem como tá hoje esse mercado, assim. Se as empresas ainda estão indo na UFSC aí para fazer esse tipo de oferta. Entendi. O IA é realmente importante nessa fase? Ou outros fatores do currículo pesam mais? Bom, a questão do IAA, eu diria assim que tem que ter meio que um equilíbrio entre você ter boas notas e ter as experiências.
o índice, ele, em alguns casos, ele elimina você de alguns processos seletivos. Então, tem empresas que colocam que você tem que ter um índice de no mínimo 7, por exemplo, senão você não consegue nem participar do processo seletivo. Tem outras empresas que colocam 8. Mas, assim, o estágio acaba pesando muito também. É, porque você acaba colocando na prática assim, os conhecimentos, é a primeira vez que você coloca em prática o que você aprendeu, e você adquire um comportamento mais profissional. Então, você sabe como você tem que se comportar, você sentiu já a importância de dar o seu melhor para entregar um projeto no prazo, entregar com qualidade. Então, esses dois pontos eles têm que estar bem equilibrados. Mas, assim, tem outros fatores que pesam bastante também. O inglês, que a gente já comentou, né, é um fator muito importante. Eu recomendo, assim, para quem agora no começo da faculdade ainda não está com inglês muito não tiver, assim, nem pelo menos um avançado, é bom fazer umas aulas de idioma, que seja na USC mesmo, e uma coisa muito importante é praticar conversação em inglês. Isso é um ponto assim que às vezes, quando eu estou precisando de uma vaga lá, que a pessoa precisa saber falar inglês, eu até faço uma conversação rápida para ter um feeling de como é que está o nível de inglês da pessoa. Outras coisas que pesam também, assim, no momento de você aplicar para conseguir uma vaga de estágio, de emprego, é o comportamento na entrevista. Você agir de forma educada, formal, saber se expressar bem, mostrar que o que você colocou no teu currículo é condizente com o teu conhecimento de verdade. Por exemplo, eu faço umas perguntinhas assim, quando a pessoa falou que conhece muito bem uma tecnologia, eu verifico, faço algumas perguntas para captar se a pessoa realmente manja daquela tecnologia. E outra coisa que às vezes pega é a questão de prova. Tem alguns processos seletivos, tanto de estágio quanto de emprego, que aplicam uma prova. Então, se você quer passar naquele processo seletivo, precisa dar uma estudada boa antes para aprender o conteúdo daquela prova. Ficou certinho para falar. Ah, Oi? posso dizer? Alô? Você comentou que, né, quando você Alô? sai da faculdade, está lá Tá, pela nova fase, o tá mercado está dando uma bem aquecido, certo? tá E dando uma agora, como é que você vê travadinha esse aí. mercado hoje em dia? Procura por... Alô? 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 Opa, deu uma travadinha aqui. Vê aí se melhorou. Agora melhorou, Alô? melhorou. Uhum. Aí. Certo, certo. Você estava comentando agora que... Boa. Você estava comentando agora que na época que você estava saindo da faculdade, lá pela nona fase, por aí, o mercado tava bem aquecido, a procura de engenheiros e tudo mais. Eu queria saber como é que você vê o mercado hoje em dia e como que você espera do mercado daqui 5, 6 anos, quando a gente sair da faculdade. Beleza. Bom, naquela época, quando eu saí, então, o mercado, principalmente de petróleo, estava muito aquecido. É, a engenharia, então, assim, o petróleo está absorvendo uma quantidade de mão de obra da engenharia muito grande. Então, até quando eu entrei na Radix, eu tinha passado no processo de uma empresa de petróleo, e quando eu vim para cá, depois de participar do projeto da Supervia, eu participei de projeto com a Petrobras, com a Exxon, com a Chevron, com grandes clientes na área de petróleo. Depois que veio a Lava Jato e a crise global dos preços de petróleo em 2014, teve uma queda dessa demanda no setor de óleo e gás. Muita gente que trabalhava com engenharia em óleo e gás acabou migrando para outros setores. E hoje em dia surgiu a questão da indústria 4.0. Então, são várias tecnologias novas que quando eu entrei no mercado de trabalho, elas estavam muito no início, que é a questão de inteligência artificial, big data, realidade aumentada, IoT, modelos preditivos, e hoje está muito mais difundido. Inclusive, falando da Radix, quando a gente sentiu assim, inicialmente a Radix era uma empresa de engenharia. Praticamente todos os projetos eram na área de engenharia, e acabou que
quando a gente viu o surgimento dessas novas tecnologias, a gente se adaptou e começou a trabalhar com essas novas tecnologias. E também em 2015, a Radix decidiu atacar esses novos mercados. Então, a Radix se dividiu em unidades de negócio, onde uma delas continua atacando o setor de óleo e gás, outra ataca mais os projetos de metais, mineração e agro, e a outra unidade, que é a que eu estou, trabalhar com projetos de serviço. Então, antes, o foco era muito na área de petróleo, e hoje eu, por exemplo, trabalho mais no setor de transportes e com essas universidades dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai tentando diversificar as indústrias que a gente ataca. E outra questão que está mudando agora é questão assim, do mercado interno sendo afetado pela crise econômica e o valor do real hoje que está tornando os serviços de exportação muito baratos para o exterior. Então, assim, hoje, com o real a 5,50, está valendo muito a pena a gente exportar tecnologia para os Estados Unidos, que é o que, por exemplo, a Radix faz. Antigamente, os projetos eram mais internos e hoje, com o valor do real, a gente consegue exportar mais. E isso, assim, se manter esse patamar do real, nos próximos 5, 6 anos, a gente vai ter muita empresa trabalhando com clientes no exterior. Falando de tecnologias para daqui a 5, 6 anos, a tendência é que todas as tecnologias da indústria 4.0 comecem a baratear e se popularizar mais. Possivelmente surgindo produtos de prateleira que você consegue fazer um plug and play na indústria. Então vai começar a difundir para indústrias menores, aumentando a abrangência desses projetos, né? Bom, e nesse contexto todo principalmente essa parte de Big Data, Machine Learning, a automação ela se encaixa muito bem porque a gente precisa fazer a aquisição dos dados, sejam dados elétricos, dados de temperatura, dados de equipamentos, e a automação é responsável por fazer essa aquisição desses dados. Então, daqui a 5, 6 anos, espero que esteja com o mercado mais aquecido ainda, principalmente nessa parte de tecnologias da indústria 4.0. Então, meio que a automação é o curso do futuro, praticamente. É um dos que vai bombar, né? Eu acredito que sim. Na verdade, na época já era, sempre foi o curso do futuro, é o curso do presente também. Tem muita oportunidade assim para trabalhar com automação mesmo, né? Vamos para a próxima? Sabemos que a Dix é uma empresa de engenharia. Sabemos que a Dix é uma empresa de engenharia. Eu gostaria que falasse um pouco mais sobre a sua função lá dentro, sendo um dos gerentes. Beleza. Bom, lá na Radix eu sou gerente de projetos dessa unidade de negócio de serviços. Então eu cuido dos projetos de automação que não são nem da parte de óleo e gás, nem de metais e mineração. As minhas atividades, então, elas começam em um projeto, quando a gente está fazendo a prospecção no cliente, eu tenho que conversar com o cliente, entender o que é a necessidade dele, o que é o problema que ele tem. Algumas vezes eu faço reuniões, outras eles mandam documentação dizendo o que eles querem. Com base nisso, eu ajudo a montar a proposta técnica. Isso às vezes envolve profissionais de várias disciplinas, às vezes eu tenho que conversar com o pessoal de software, de elétrica, de processo, para montar essas estimativas. A gente estima equipe, materiais que precisam ser comprados, e quando está aprovado, eu tenho que gerenciar a equipe para essencialmente garantir que o projeto vai dar certo, tanto de um ponto de vista técnico quanto financeiro. Então, minhas atividades no dia a dia são planejar, fazer cronograma, alocar os recursos, a equipe de engenheiro, analista, técnico, estagiários, para que eles desempenhem a função adequada. Eu tenho que fazer reuniões constantes com o cliente, com a equipe, para garantir que a comunicação está andando corretamente, que todo mundo está entendendo
tudo que precisa ser feito no projeto. Eu preciso ocasionalmente avaliar alguma documentação técnica assim de algumas pessoas mais júnior na equipe. E eu busco também sempre treinar esses novos membros para que eles consigam, para que eu consiga delegar atividades para eles e eles consigam ir crescendo também na profissão. Então, eu quando absorvo um estagiário na minha equipe, eu espero que ele aprenda, que ele consiga assumir mais responsabilidades, se torne um analista, eventualmente se torne um engenheiro e eventualmente, dependendo do caminho que ele escolher, se ele preferir ir mais para a parte de gestão, que ele vire um coordenador, ou se preferir continuar na carreira técnica, que ele se torne um especialista no assunto que ele pretende especializar. Quais tipos de conhecimentos são necessários para exercer? E como foi sua escala até alcançar esse cargo? Ok. Os conhecimentos necessários, eles, digamos assim, se dividem meio que em duas partes. Tem uma questão técnica, então você precisa, inicialmente, consolidar teu conhecimento técnico em alguma área. Então, por exemplo, eu me especializei inicialmente em software, depois eu acabei focando mais em automação, e é muito importante esse conhecimento técnico para você poder garantir que o projeto vai dar certo. Você vai ser a pessoa responsável pelo projeto. Você vai, às vezes, assinar uma ART com o CREA, dizendo que você é o responsável. Então, você tem que ter esse conhecimento técnico, tanto para executar o projeto, quanto para ir ensinando as pessoas da sua equipe. E tem uma questão também comportamental, que, resumidamente, seria a capacidade de resolver problemas. E isso envolve vários outros tipos de habilidades, como ser proativo, ir atrás de resolver os problemas, ter uma organização, ter uma habilidade de comunicação verbal que não necessariamente é falar em público, é você conseguir entender o que as pessoas estão te falando, tanto a tua equipe quanto os clientes, e conseguir se expressar bem, de forma clara, e também uma comunicação escrita, que acaba que 20% do nosso tempo num projeto de automação é escrevendo documentos técnicos. Então, a parte de escrita, para você conseguir emitir um documento para o cliente que esteja bem redigido, é muito importante também. E sobre a minha escalada, eu comecei como estagiário, então, fazendo meu projeto de fim de curso lá na Supervia. Quando eu terminei meu projeto e me formei, eu fui contratado como engenheiro na Radix. Continuei um tempo na Supervia, mas eu acabei migrando para outros projetos de automação e software, principalmente na parte de óleo e gás mesmo, né, que seria o da Petrobras, Chevron, Exxon, Braskem, e até tive um projeto que eu fiz dentro da Rede Globo. Quando os projetos deram bons resultados, eu estava mais ou menos há uns 3 anos como engenheiro, os clientes estavam satisfeitos com o serviço, porque a Radix tem o costume de mandar uma pesquisa de satisfação para o cliente, né? O meu gerente, ele me promoveu para coordenador, e assumindo o papel de coordenador, eu comecei a ter uma pequena equipe, onde eu podia delegar as atividades. Então, eu tive projetos já na parte de transporte também, né? Com o metrô do Rio de Janeiro, com o VLT, que é o veículo leve lá do Rio, até projeto com a aeronáutica e com a Oi, onde eu executava uma parte técnica também, eu desenvolvia, mas eu já tinha uma pequena equipe me auxiliando e eu podia delegar as tarefas. E 2 anos atrás, em 2018, eu assumi um projeto bem grande aqui na Radix, que foi com uma das linhas do metrô de São Paulo. A gente desenvolveu o sistema supervisório para monitorar e comandar uma das linhas aqui do metrô. Foi um projeto de 3 anos de duração, chegou a ter um pico de 16 pessoas na equipe, e com o resultado bom desse projeto e também a satisfação do cliente, eu recebi a promoção para gerente. E aqui como gerente, hoje então estou responsável por cuidar de projetos de automação, né, essencialmente transporte, universidades, geração, quanto cuidar de alguns projetos de software lá nos Estados Unidos. E, bom, agora é seguir buscando novos projetos e cuidando para que os projetos sejam bem executados.
Entendi. Agora eu passo a palavra para o Nicolas. De encerramento, apareceu algumas coisas que eu gostaria de saber de ti. Existem muitas diferenças e muitas definições do que é o seu PO e o que é o seu PM. No caso, o Product Owner, não sei qual que seria a tradução disso para português, mas o PM seria o Product Manager, o Project Manager, que seria o teu cargo, né? Isso. O diretor de... Aliás, é diretor? Esqueci. Seu cargo na Radix. Acho que o Thiago caiu. Eu caí? Voltou. Ah, tá. Tá. Então, tu és o diretor de projetos. Gerente de projetos, isso. Então, qual que é a maior diferença que tu vê entre os dois cargos dentro da empresa, assim? Pra ficar fácil de visualizar. Entre o Product Owner e o gerente de projetos. Isso. Tá, a parte de gerente de projetos, acaba assim, todos os projetos, tanto de automação, quanto de software, quanto de engenharia, eles têm esse cargo de gerente de projeto que, assim, se você falar de duas filosofias de projeto, tem os projetos do tipo waterfall, cascata, que você planeja o cronograma certinho, aloca os recursos, vai atualizando o cronograma, e você tem, assim, é um projeto que você inicia especificando o projeto, desenvolve ele, no final entrega um produto, aí você vai ter o gerente de projetos, mas quando você vai para a filosofia de um projeto ágil, usando, por exemplo, o Scrum, começa a surgir outros papéis. Então, um dos papéis que surge é o do Product Owner. Em automação, a gente não usa muito esse papel, em software usa muito, que é a pessoa que vai dizer o que o produto precisa ter. Então, ele vai, digamos assim, especificar tudo que você precisa desenvolver naquele produto no ciclo de vida dele. E aí a equipe de Scrum, que vai ter o Scrum Master, os desenvolvedores, os testers, a equipe de requisitos, o time vai dizer o que eles vão fazer dessas funcionalidades numa sprint definida. Então, assim, quando você está trabalhando ágil, você tem essas sprints e o Product Owner ele é responsável por dizer o que precisa ser feito. Então, ele vai montar um backlog com as funcionalidades que tem que ter, ele vai detalhando cada vez mais essas funcionalidades, ele tem que conhecer bastante da parte de business do projeto, e o Product Owner, ele pode ser, às vezes, tanto do fornecedor de software, quanto do cliente. A gente teve na Radix já casos onde o Product Owner era de uma empresa ou de outra, né? Mas tem que ser uma pessoa que conheça muito do produto e vai dizer o que vai fazer. O gerente de projetos, ele fica lá num nível um pouco acima, inclusive às vezes acima do Product Owner pode ter um Project Manager que vai ficar monitorando o cronograma, alocação de recursos, e isso é uma coisa que o Product Owner não faz, alocar recursos e planejar. Cara, é legal tu falar isso porque, pra mim, né, um dos fatores de eu ter brilhado o olho quando eu vi o teu nome ali era justamente tu ser gerente de projetos. Perdão, sempre confundo os nomes. Não fala isso que o meu diretor daqui a pouco vai ficar bravo comigo. Tá querendo pegar o cargo dele. Não sou eu que tô falando isso. Tá bom. Porque eu já estudei um pouco essa parte e tal. Eu já até tava querendo pegar um estágio em alguma empresa, começando assim. Meu amigo tava querendo fundar startup e eu já tava mais ou menos me linkando para essa área. Justamente esse é o motivo, é o cerne dessa questão que eu te perguntei. O segundo ponto que eu queria tocar é que tu disse que desde cedo tu já gostava de programação. Eu faço o mesmo curso que todos nós fazemos aqui, automação, só que eu não desenvolvi ainda essa paixão. Eu programo e tal, tenho meus conhecimentos, mas eu não sinto aquele tesão em, pô, vamos fazer
um programa aqui em Python para analisar tal coisa, ou para fazer um scrapping de tal coisa. Eu também trabalho na AutoJoom. Mas, de qualquer forma, essa questão da programação não vem tão orgânica para mim. Como que desenvolve e como que uma pessoa pode desenvolver essa paixão por programar, na tua visão? Bom, eu estou tentando pensar se eu lembro de alguém que não gostava de programar e que eventualmente começou a gostar. Assim, se você não gosta, primeiro, você tem que tentar fazer umas coisas divertidas. Por exemplo, eu comecei fazendo um joguinho, né? Ou resolvendo alguns desafios de lógica, alguma coisa assim, e acabou que hoje, às vezes eu desenvolvo algum software quando eu tô com preguiça de fazer alguma tarefa manual e eu vejo que se eu desenvolver o software, ele vai meio que substituir até meu próprio trabalho, sabe? Às vezes tem uns trabalhos muito manuais com planilha, coisa assim, então surge a necessidade de você desenvolver pela preguiça de você ficar executando aquela tarefa manual. Mas se você não gosta mesmo de programação, não necessariamente, você não precisa trabalhar com programação. A gente tem até dentro da Radix pessoas que são de ciências da computação e sistema de informação e não gostam de programar. O que eles fizeram então? Eles viram que eles gostavam da parte de requisitos, por exemplo. Então eles vão especificar o que precisa ter no software, como que precisa funcionar, tem que ter um botão que vai fazer executar tal tarefa. Então essa parte de requisitos é um possível caminho até para as pessoas que estão dentro de software. Outro caminho possível é a parte de testing. Então você desenvolve uma metodologia de como testar o sistema. Existem várias metodologias diferentes, né? Então você aprende sobre elas e você é responsável por garantir a qualidade do sistema. Então você vai tanto fazer testes aleatórios, assim, sair clicando pelo sistema, quanto criar um procedimento passo a passo de tudo que precisa ser testado com base nos requisitos que foram especificados. Então, digamos assim, alguém especificou o sistema, teve uma equipe que desenvolveu, e aí o cara que vai testar, ele vai verificar se o que o desenvolvedor fez estava condizente com o que a pessoa de requisitos especificou. Mesmo que esteja funcionando legal, se tiver diferente do que o cara de requisitos especificou, gera uma pendência. Então, assim, dentro do software, você pode ir por esses dois outros caminhos e tendo um básico assim de entendimento de software, você já consegue desempenhar uma função dessas. Respondido? Respondido. Só tava deixando o microfone um pouco fechado que as minhas cachorras começaram a latir. Tranquilo. Mas então vamos pra finaleira, né, cara? A pergunta que é mais feita sempre. Qual que é a mensagem que tu deixaria pro pessoal que está começando o curso? Algum ensinamento, alguma experiência, alguma recomendação de fato para quem está ingressando no curso agora, um calouro ou alguém que está nas fases iniciais? Bom, as recomendações vão ser um pouco um resumo apanhado geral de algumas coisas que eu falei aqui na conversa com vocês. A primeira delas seria de estudarem bastante, tentar conseguir notas boas aqui na faculdade. Vocês vão notar que a faculdade é bem mais difícil que o ensino médio. A gente sai do ensino médio falando, sou muito bom em matemática e física, vai ser super fácil o cálculo. Não é fácil. Tem que estudar muito, tem que fazer muito exercício, façam provas antigas. Isso daqui, fazer provas antigas é a melhor forma assim, de você aprender. Tentar encontrar provas antigas e fazer. Os professores, muitas vezes, eles fornecem essas provas. Estudar inglês também é uma coisa muito importante para abrir novas portas quando vocês estiverem saindo da faculdade e mesmo dentro da faculdade para conseguir oportunidades. Busquem também estágios, mentorias, empresa júnior também, para consolidar o conhecimento teórico que vocês estiverem adquirindo. É muito importante, o quanto antes vocês conseguirem achar essas atividades extras, melhor para vocês. E, bom, enquanto estiverem fazendo as matérias, os estágios, tentem descobrir qual a área de trabalho que vocês gostam e que vocês desempenham bem. Então, se vocês não gostam da parte de software, tem a parte de automação, tem
gente vai para consultoria, vocês podem ter uma ideia muito boa e abrir uma empresa. Tentem descobrir isso o quanto antes para poder se especializar o quanto antes. Mas, eventualmente, se descobrir mais por final, troquem de área também. Tentem fazer aquilo que vocês gostam e que desempenhem bem. Outra dica seria desenvolver as habilidades comportamentais. Quando estiver no estágio, sejam muito proativos. Se acabou o serviço, vão no chefe de vocês, peçam mais serviço. Tentem resolver de formas criativas. Se organizem bem, organizem o tempo. Aprendam a estimar o esforço para executar uma tarefa. É muito bom para se organizar. Aprendam a se comunicar também. Não precisa ser a pessoa mais extrovertida, é só assim, prestar bem atenção no que as pessoas estão falando, processar e responder de uma forma objetiva e clara. Uma outra coisa que muitos já devem ter ouvido falar, a questão de networking, que é muito importante. Conhecer pessoas. Em qualquer lugar que vocês puderem conhecer pessoas novas, é muito bom fazer amizades. Alguns exemplos de como o networking me ajudou e ajudou pessoas que eu conheço. O estágio em Aachen, eu fui indicado por uma amiga minha, pela Priscila. No meu tempo de Radix, eu indiquei 4 amigos meus para entrarem na empresa. Então, por a gente se conhecer, por a gente ter tido um contato, ter visto que a outra pessoa desempenhava um bom trabalho, a gente acaba indicando. E até um exemplo aqui mais engraçado, uma das pessoas que está na minha equipe hoje entrou como estagiário na minha equipe e eu conheci ele porque ele vendeu um ingresso do Linguição para mim, do Linguição da Automação. Então, onde puder conhecer pessoas, conheçam, pode ser uma oportunidade. E aí você pensa, caramba, tem que tirar nota boa, conseguir estágio, conhecer gente, não é muita coisa. Vocês têm que começar a aprender a priorizar as atividades, se organizar bastante. Peraí, só um minutinho. Dá para recomeçar essa parte aqui, né? Vocês vão editar depois, né? Com certeza, fica tranquilo, Thiago. Vamos voltar aqui. Uma das partes, uma coisa muito importante que vocês têm que aprender a fazer é priorizar o tempo de vocês, se organizar. Uma coisa que o meu chefe no Labrimetro me falou, quando eu estava fazendo umas matérias muito difíceis na faculdade e estava me sentindo meio sobrecarregado, ele me disse assim, quanto mais atarefado você tiver, mais produtivo você se torna. Então, realmente, quando eu larguei o estágio, eu fiquei uns 6 meses sem estágio, eu vi que eu comecei a procrastinar demais. Então, assim, você diminuindo o tempo de procrastinação, sendo mais produtivo, vocês conseguem dar conta de fazer tudo isso sim. Tem que sempre ir monitorando o nível de estresse, né, para não se sobrecarregar demais, tem que manter sempre uma saúde mental, mas reduzindo a procrastinação dá para fazer muita coisa. E a última dica, assim, para finalizar, mas é uma dica para depois da pandemia, né, para aproveitar muito esse período da faculdade, aproveitem muitas festas, divirtam-se bastante, que é uma fase que passa muito rápido, mas que é uma fase muito boa. Então, aproveitem. E é isso. Bacana. Cara, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Se os meninos tiverem mais alguma coisa a acrescentar, eu acho que essa é a hora. Nathan, Rogério? Para mim tá tudo certo, ficou bem claro. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre você. É um prazer meu uma coisa também. que me surgiu... me surgiu uma... É meio fora da questão de faculdade, questão de acadêmica. Você falou que curtia jogos na hora quando saiu na sua infância, né? Isso continua depois da vida adulta? Porque eu também curto, eu queria saber se eu vou continuar nessa Eu sempre me perguntei isso. 6 anos. Eu quando era adolescente, eu pensava,
nossa, será que eu ainda vou jogar depois que eu tiver adulto? Não, isso não muda não, isso não muda. Eu continuo jogando até uns jogos antigos da minha época, Age of Empires 2. Eu gosto muito dos jogos da Nintendo, então Nossa, aí já é bom. Zelda e tal. Clash Royale eu sou meio viciado pro celular, né? Então, isso é uma coisa que a gente não perde, não. Mas E acho que sobra é muito isso tempo, mesmo. tá? Sobra muito tempo depois de sair da faculdade. Você Sobra tem muito o tempo. semana inteiro, fim de semana inteiro você pode jogar se quiser. Que você não tem que estudar, assim, quando você está na faculdade, você tem que estudar no fim de semana, né, tal. No período de trabalho, você tem as suas 8 horas diárias, tal. À noite você joga um pouquinho, fim de semana joga um pouquinho, tá tranquilo. Então, eu acho que é isso. Beleza. Eu acho que é isso então. Cara, eu vou parar as gravações aqui. Se quiser ficar aqui pra bater um papo rapidinho e tal. Sim, tranquilo, tranquilo. Se tiver mais perguntas, vamos conversar aí mais um pouquinho.